dia, estamos começando mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz, você vai comigo aqui junto com meu parceiro aqui, Odir Ribeiro. Bom dia, Odir. Bom dia. Vai, ó, o pessoal falou que eu não entrevisto o pessoal do PT. Tá aí, ó, aqui, ó, o cara aqui da esquerda vai ser entrevistado e o principal, respeitado. Eu costumo dizer aqui, deputado, que esse podcast aqui é o espaço que vocês, parlamentares, secretários de estados, administradores de cidade, dirigentes partidários têm para divulgar o trabalho de vocês, a pauta de vocês, o mandato de vocês. E tenha certeza que eu e o Odir aqui, a gente fica em busca de alguns cortes para o nosso programa, viu? Estou aqui com o deputado Gabriel Magno, do PT, ex-chefe de gabinete da ex-vice-governadora Arlete Sampaio, ele que é ex-professor. Ele que tem a causa na educação muito forte. Obrigado pela presença, viu, deputado Gabriel? Obrigado, Dedé. Obrigado, Odir. Que bom. Estamos aqui, é importante. Também um espaço, né, para a gente dialogar, debater a cidade. Nosso papel hoje na Câmara também é esse, né? É construir um DF para as pessoas. Acho que esse é o principal objetivo do nosso mandato lá na Câmara. Beleza, obrigado pela presença. E, Odir, já vou começar com uma bomba para você. Eu, depois de anos naquela briga Roriz contra o PT, desde lá da época do Cristóvão, 98, hoje eu tenho uma coisa para te falar, Odir. Virei petista, Odir. Foi hoje mesmo? eu sou petista de carteirinha, e só tem um porém, né? Eu só posso falar isso, Odir, porque hoje é 1º de abril, é o dia da mentira, né? Hein, deputado? A gente começa esse programa com essa brincadeirazinha. O deputado tava pegando a ficha de filiação. Você já estava acreditando já, deputado? Eu já Você estava desconfiado. Já estava te mandando aqui o link para você se filiar. Começando com essa brincadeira, eu sempre digo o seguinte, esse espaço aqui, a gente sabe que o deputado Gabriel Magno é um deputado que mais investe na educação de Brasília e mesmo sendo de oposição ao governo do Distrito Federal, ele sempre manda os recursos para educação, para reformar escolas, para construção de creches. E aí a gente está aqui, deputado, exatamente para saber de você. Fala um pouco o que você vem fazendo nesse mandato parlamentar desde que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2023, porque a gente sabe que você mandou muitos recursos para a educação da nossa cidade. Obrigado, Dedé. Eu digo só complementar o 1º de abril. Além do Dia da Mentira, acho que tem 2 datas que são importantes também para o nosso mandato. Hoje também a gente descomemora o golpe militar de 64, né? Para reforçar aqui que ditadura nunca mais. É verdade. E a gente comemora também, hoje, dia 1º de abril, Odir e Dedé, uma grande realização dos governos do PT. Hoje, 28 anos da faixa de pedestre. 28 anos que dia foi... 1º de abril. Que foi no governo Cristóvão, governo Cristóvão, em Caramba. 1997, iniciou o respeito à faixa de pedestre, que é um patrimônio dessa cidade. Acho que a faixa de pedestre é uma das políticas mais exitosas de política pública, de educação, de certo, respeito, né? que deu certo. Replicaram, né? Replicou em vários lugares. Sinop é faixa de pedestre também. E que o povo de Brasília tem muito orgulho. Né? Assim, a gente, quem viaja, sai de Brasília, todo mundo reconhece Brasília, é um exemplo de civilidade, né? O respeito ao pedestre. Eu estou falando isso porque a gente tem uma lei que foi aprovada no nosso mandato aqui, que eu tenho muito orgulho dessa lei, que é o Estatuto do Pedestre, que é justamente constituir direitos e deveres para o pedestre no Distrito Federal. Eu falo, todo mundo é pedestre. Porque todo mundo, em algum momento, precisa sair do carro, do ônibus, do metrô, da bicicleta e andar na rua. Né? Andar é a forma de se locomover que todo mundo básica, usa. Né? É básica. Então, todo mundo é pedestre em algum determinado momento. E a gente precisa garantir o direito também, né, dessas pessoas. O direito a calçadas com acessibilidade, com manutenção adequada, o próprio direito à faixa, atravessar as vias em segurança e deveres que o poder público também precisa constituir. A gente, né, anda por Brasília, a gente vê muitas vezes faixas ou que estão mal colocadas, ou estão apagadas, mal sinalizadas. De vez em quando a gente vê gente que ainda insiste em não respeitar, precisa ter fiscalização para isso, né? Mas garantir... O Estatuto do Pedestre tem essa finalidade, né? Garantir direitos e deveres, direitos por parte da população e deveres por parte do Estado e também da população, né? De respeitar. Então, eu tenho muito orgulho dessa lei. E a gente está, esses 2 anos que já passaram, eu fui presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. Continua sendo, né, deputado? A comissão dividiu. Então, agora, nessa segunda parte, a saúde virou uma comissão sozinha. E eu continuo presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara.
A gente tem feito, eu acho que um trabalho muito importante à frente da comissão, não só na destinação de recursos, mas também do ponto de vista da fiscalização, de cobrar, não só por parte do governo, mas pactos, né, públicos, poder executivo, legislativo, até o judiciário e órgãos de controle, construção de mais escolas, mais capacidade para atendimento dos alunos, né? E na saúde também, a gente tem cobrado muito. O pessoal lá executa suas emendas direitinho? Di, a da educação executa. A da educação está executando. Não são todas que o governo executa, não. Eu acho que esse é um debate importante. Vou dar aqui um exemplo. Ano passado, eu fui o 23º lugar. De emendas executadas. De emendas Quem executadas. perdeu para você? Você é o Lanterna. Você estaria rebaixado. Quem perdeu para você, deputado? Eu acho que foi a deputada Deise. Eu posso confirmar, mas foi da oposição também. Mas eu fiquei em 23º. Ficou em 22º. Zona de rebaixamento. Mas o jogo é esse, né, deputado? Lá no Federal, a galera que é do PL, do Republicanos mais radical ao governo, também, quando manda uma verba de emenda parlamentar que não é para saúde e educação, eles também não ficam muito atrás. O jogo é esse, né, deputado? Acho que o Congresso foi alterando um pouco a regra do jogo. Né, com as emendas impositivas, o orçamento secreto, as emendas PIX, né, o Congresso foi tentando alterar... Se regulamentar. Para se autorregulamentar. Se autorregulamentar. E também depender menos da relação com o Poder Executivo. Eu até acho, viu, Dedé, Odi, eu sou muito crítico às emendas, do ponto de vista do princípio delas. Vou dar um outro exemplo de uma gestão do PT, que, na minha opinião, foi uma política pública que funciona, o orçamento participativo. Começou na época do Cristóvão também. Né? Foi uma inovação também do ponto de vista de organizar e pensar o orçamento do Estado. Eu vou fazer uma conta simples aqui. Hoje nós temos de emenda parlamentar na Câmara Legislativa R$30 milhões por deputado. Se a gente fazer essa continha aqui, uma continha de padaria... Vezes 24? 30 vezes 24, são R$720 milhões. Quase um bi. Caramba, quase um bi. Nós podíamos estar fazendo um orçamento participativo de R$1 bilhão no DF, com as emendas, por exemplo. E deixar a população escolher. Qual que é a prioridade de Santa Maria? É construir uma creche, mais uma UBS? É fazer um viaduto? É programa habitacional? Qual que é a prioridade das pessoas que estão lá na ponta, vivendo a cidade intensamente? Eu sou muito a favor da democracia direta, participativa. Então, eu acho que a gente podia refletir. E o Poder Legislativo tem muita dificuldade de fazer essa autorreflexão sozinho. Eu dou exemplo aqui para o senhor, deputado. Eu morei muitos anos no Paranoá, né? Quando eu cheguei aqui, cheguei para Paranoá. O estádio Não levantar a mão, senão vai para frente da câmera. O estádio do Paranoá e o ginásio, esses que eu lembro, né? Foram orçamento participativo. A população escolheu ter o ginásio JK. Tem ainda vários postos de saúde UBS que são feitos do orçamento participativo lá da época do governo Cristóvão Arlete, 95, 96, 98, obras importantíssimas para a cidade. E gera na cidade um sentimento de muito pertencimento e de cuidado, porque ela fala assim, eu que construí. Esse equipamento, essa praça, essa escola, foi eu que construí, porque eu vim aqui na plenária do orçamento participativo e eu decidi que essa era a prioridade do dinheiro, que é público. Não é porque a gente fala de emenda, eu costumo dizer assim, às vezes a gente vai confundindo a população de maneira geral, parece que a emenda é um dinheiro que está aqui na minha conta do BRB. E aí eu abro o aplicativo aqui, eu faço um Pix. E emenda não é assim. Isso, né? Emenda é orçamento público. É dinheiro público que vem da contribuição de toda a população do Brasil, do Distrito Federal. Então, eu sou muito defensor que a gente precisa criar um mecanismo, porque essa é a minha crítica ao Congresso Nacional. Ele foi se autorregulando e foi se abocanhando cada vez mais uma parcela do orçamento federal, para tentar driblar a vontade do governo que foi eleito. Eu defendo a democracia. Se a gente vive num sistema que é presidencialista, né, que tem um chefe do Poder Executivo, seja o presidente da República, o governador, o prefeito, é ele que tem a prerrogativa de definir também, obviamente, em conjunto com o Poder Legislativo e com a sociedade, mas de definir prioridades do governo. A eleição é esse processo de validação que a população faz das prioridades que ela quer ou ela acha que são importantes para os próximos 4 anos. Óbvio que é importante também criar mecanismos de controle ao longo dos 4 anos. Por isso que eu acho que o orçamento participativo é um importante mecanismo de controle. Mas olha só, a questão das emendas parlamentares, eu vou ser advogado do diabo agora. Eu estou falando quem é sério, não estou dizendo que você não é sério, tá? Fica aqui
Até porque todas as minhas emendas estão lá. Está na educação. A maioria está na educação. Está parado. Não, estão lá chegando na escola, auditável, não tem... Não, mas eu Vamos sei. falar disso. Você vê, você é um deputado que anda, você conhece a realidade da educação. Aí você vê, caraca, aquela escola ali precisa de reforma. Eu tenho um recurso e vou mandar para lá. Pô, feito de maneira séria, o seu recurso muda, porque eu vejo Claro. lá do lado da minha casa, moro em Samambaia. Tenho dúvida nenhuma. Eu não vou citar o nome, eu falei, pô, deputado, bota uma emenda lá, pessoal lá da escola, tô com dificuldade. Aí o deputado sensível foi lá, olhou e mandou. Cara, mudou a realidade. Eu ia da falar quadra. isso, de fazendo um contraponto. Eu, na verdade, deputado, eu acho que o senhor também nem sabe, mas eu trabalhei na Câmara Legislativa de 99 até 2010, já trabalhei no Senado, já trabalhei na Câmara Federal. Então, eu tenho uma experiência de saber que aqui em Brasília, deputado, o deputado distrital, ele não só é deputado, ele é vereador também. Ele quase prefeito. E normalmente ele mora ali em Santa Maria, em Braslândia, no Paranoá, lá em Planaltino. Então acaba que o próprio deputado, que é um distrital e é vereador, ele acaba entendendo, recebendo a demanda. Normalmente um deputado que se elege, ele não muda da cidade. Então, por exemplo, eu conheço o Rogério em Morro da Cruz quando ele era líder comunitário. Ele até hoje continua morando lá no Morro da Cruz, em São Sebastião. Então ele acaba ouvindo muito as demandas, por isso que grande parte dos recursos dele vão lá para São Sebastião, para o Morro da Cruz. Então, assim, acho que as emendas, elas estão sendo colocadas num balaio de gato, parecendo que é coisa ruim, mas tem deputado que manda para as coisas boas, para a educação, e é isso que eu quero, deputado. Fala um pouco para onde você manda as suas emendas, os colégios que foram beneficiados com as suas emendas parlamentares. A gente, viu, Dedé, a gente hoje é o campeão de destinação de emenda para a educação. Né? O deputado que mais investe mesmo sendo o 23º em execução, é o campeão em emenda de educação. Emendas para a educação, essa é uma prioridade. Eu acredito que a educação deve ser, de fato, prioridade do orçamento. Tem até uma brincadeira, viu, Odir e Dedé? Por que eu acho que a educação tem que ser prioridade? Não é porque os professores, as professoras são mais bonitos que o resto. Isso é até uma verdade, né? Assim, os professores são maravilhosos. Sou casado. Mas é porque a educação atinge a população que nenhum outro serviço atinge. Olha, esse ano são 470 mil estudantes matriculados na rede pública do DF. Se você pegar que são mais 50 mil trabalhadores, entre professores, carreira assistência, enfim, que gira em torno da escola, tem mais de 500 mil de pessoas que todo dia... 1/6 da população. Faça chuva, faça sol. Está todo dia. Às 7 horas da manhã na porta da escola recebendo as pessoas. O IBGE soltou o censo agora, que diz que no DF, mais ou menos, a média de uma família é de 3 e alguma coisa pessoas por família. Vamos arredondar para 3, 500 mil vezes 3, nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas. É metade da população do Distrito Federal que depende, de alguma maneira, diretamente da escola pública. Todo dia. Seja para educação, que é fundamental, às vezes a merenda escolar, que ajuda muito no processo de segurança alimentar nutricional das famílias, seja no próprio cuidado, né? Porque as famílias também trabalham, o pai e a mãe precisam sair de casa e é importante ter lugar para poder que as crianças possam ter segurança para ficar. Então, a educação é uma política pública completa e nenhum outro serviço, nem a saúde, nem a assistência social, nem a segurança, nem o transporte, porque a gente... atende 1,5 milhão de pessoas por dia. Só a educação faz isso. Então, por isso que eu acho que a educação deve ser a prioridade. Eu não estou dizendo que as outras não são importantes. Até porque na saúde é uma forma que a gente vê que, na verdade, onde tem a reclamação, porque saúde, querendo ou não, está mexendo com a vida. A pessoa que vai para o hospital, em alguns casos, é urgência ou às vezes é caso de vida ou ali, morte. pode morrer, exatamente. Né? Pode morrer. Então, a educação não tem um pouco isso. Eu estava vendo uma entrevista do Jorge Viana falando exatamente isso, que é um pouco do que você faz, os recursos dele. Parece que ao longo desses anos ele já destinou 87 milhões em emendas para a saúde. E aí eu pergunto para você o seguinte, deputado, você tem mais ou menos esse mapeamento? Quantos milhões você já destinou para a saúde? Mais de 40... Para a educação, perdão. São mais de 45 milhões nesses 3 anos. E esse é o meu contraponto com a questão do papel do Poder Executivo também. O PEDAF, que é esse dinheiro que chega lá na escola, né, do Poder Executivo, que divide por todas as escolas do DF, ano passado foi 119 milhões só. Eu acho muito pouco. Muito pouco. Se você compara que só eu sozinho, nos 3 anos, destinei mais de 45 milhões de reais, nós estamos falando de quase metade do orçamento de um ano para a rede inteira.
Então, a gente está destinando um recurso no PEDAF e, ao mesmo tempo, brigando para que o dinheiro que chegue na escola seja maior, que chegue mais dinheiro, que as escolas também possam depender menos das emendas. Porque a emenda tem esse caminho, essa via de mão dupla. Tenho dúvida nenhuma, Odir. Você entra numa escola pública hoje, você vai ver, a emenda fez essa escola aqui mudar de cara. Lá onde eu estou falando, que eu não posso dar nome, não tinha ar-condicionado para as crianças. Cara, eu fui lá porque minha enteada estuda lá. TV na sala de aula, mesmo mudou, um banheiro que ficou mais arrumado, às vezes uma quadra que cobriu. A emenda tem esse papel. Agora, o que a gente questiona também é que o Poder Executivo deveria investir mais na escola, com recurso próprio, para a escola também ficar cada vez menos dependente do recurso da emenda, porque a emenda tem uma dificuldade. Né? O Odir deu um exemplo aqui que eu acho que é perfeito. Ele conheceu um deputado, a escola perto da casa dele, e ele fez a mediação. Deputado, ajuda essa escola. Mas nem toda escola tem acesso a um parlamentar. Não tem. E a escola que não tem o acesso parlamentar, ela vai ficar sem o ar-condicionado, a televisão, a cobertura de quadra, o banheiro reformado? Porque agora está vindo calor. Cara, e se tem uma coisa que ninguém aguenta é ficar numa sala abafada. Com 40... Eu acho que é o mínimo, né? As crianças, os estudantes têm um ar-condicionado. Eu acho que é esse equilíbrio que nós precisamos ter na política pública. A emenda tem um caráter importante, a gente tem destinado mais, né, de novo esse número, mais de 45 milhões de reais. Agora, também estamos cobrando que a parte e a parcela que vem do Poder Executivo, que é aquela que é obrigatoriedade, que é o ordinário, né, que faz parte da política pública, que toda escola recebe, também precisa ser aumentado. E eu vou dar esse dado. O PEDAF, que é essa política que o dinheiro chega na escola, foi criado em 2014. É recente, né? É uma política pública recente. Em 2014... No governo Aguinello, né? 2014 era o governo foi o final Aguinello. do governo Aguinello, né? Foi o último ano do governo Aguinello. O PEDAF tinha o cálculo para saber quanto que a escola recebe, R$40 por aluno. Hoje, o valor continua R$40 por aluno. Ou seja, então, não ele não foi reajustado em 11 anos de política pública. R$40 é muito pouco por aluno. É muito pouco. É quase nada, vamos dizer assim. Só que o que nós estamos defendendo é que, no mínimo, o PEDAF seja reajustado todo ano pela inflação. Que é o básico. No mínimo. Então, se você começou lá em 2014 com R$40 por estudante na escola, hoje esse valor deveria estar perto dos R$100. Mas você precisa criar uma política pública que seja sustentável para as escolas. Mas pode criar projeto de lei? Infelizmente, a prerrogativa não é do Poder Legislativo. Porque como ela cria despesa, né, ela precisa, pela lei orgânica, pela Constituição, tem que ser uma prerrogativa, a iniciativa tem que vir do Poder Executivo, porque cria despesa. A gente tem tentado fazer essa articulação com o Poder Executivo para poder, e se vier uma proposta do governo, sou o primeiro a defender, já tive com a secretária de Educação, com o secretário de Economia, com o secretário da Casa Civil, porque eu acho que é fundamental isso. Assim, ainda falando de educação aqui, tem uma coisa que eu sempre falo, eu sou muito ligado em redes sociais, estudo muito. Eu acho que muita gente devia falar, principalmente quem é político, o impacto de uma escola numa quadra. Na minha quadra são 2 escolas, tem um CAIC e uma escola, né, de ensino fundamental, que na minha época era 1º grau. E, cara, é um impacto no comércio bom. A frente da escola é movimentada, aqueles ambulantes, às vezes não tem nada, aí vai ali e faz sua venda. Vira uma, entre aspas, uma indústria, cara. E eu acho que poucas pessoas, os políticos, muitas vezes, eles não sabem explorar essas coisas, não estou dizendo, senhor. Eles ficam numa planície e não vão olhar a realidade. Não só lá na escola visitar, não. Como celebridade, é olhar o que uma escola causa. A escola tem essa capacidade de fazer, irradiar, né? Irradiar outras políticas. Essa palavra. Eu falo assim, às vezes numa comunidade, Dedé, a única quadra de esporte que tem é da escola. Porque não tem quadra pública. Então, o único acesso que aquela criança, que aquela família vai ter em volta tem. a um espaço de lazer é a escola. A um espaço de direito é a escola. E a escola tem essa capacidade. Ela consegue irradiar outras políticas. Ela desenvolve o comércio, ela desenvolve economicamente, ela pode desenvolver ali, porque a escola tem essa capacidade de formar agentes culturais, então desenvolve também política cultural na cidade. Ela tem uma capacidade de mapear problemas de saúde. É a escola que muitas vezes identifica, e isso é fundamental da escola, problema de saúde mental, de abuso, né, de violência física, sexual, que às vezes a criança está sofrendo em casa ou ali. É na escola que se identifica e encaminha
para o Conselho Tutelar, para política de assistência social, até para a polícia, né, na delegacia, se for o caso de violência. Então, a escola tem uma capacidade, eu acho que impressionante. Por isso que eu volto a... Para mim, a educação tem que ser prioridade mesmo. Eu também porque acho. é difícil ter um equipamento com essa Eu concordo capacidade. com você. Você conseguiria passar para a gente em números, até para a pessoa que te acompanha, quantos milhões você mandou para determinada cidade, e aí que o recurso foi para escola, número tal, e aí com as esse cidades que recurso, atingiram, desculpa, a Guilherme. escola que foi para lá, aí comprou o ar-condicionado. Você consegue enumerar isso para a gente, até para a pessoa Dedé, entender o que foi feito sim. com o recurso das emendas parlamentares do deputado Gabriel? Olha, você até deu exemplo, né? Que tem deputado que é de uma cidade. Eu moro no Jardins Mangueiral desde Você mora no Mangueiral, homem? desde 2013. Eu moro lá. Sempre dei aula em São Sebastião, então essa é a minha cidade de trabalho, a regional que eu sempre trabalhei. Mas a gente tem uma relação no mandato de todo o Distrito Federal. Então, esses 45 milhões, eles estão quase divididos pra igualmente para todas as cidades. todas as cidades. A educação hoje funciona numa organização que é de regional de ensino, então são 14 regionais de ensino. Então, a gente busca dividir, muito provavelmente o número não é tão preciso, mas é de 3 a 3,5 milhão por cada regional de ensino. Certo. E a gente tem tentado fazer o máximo desse recurso ser descentralizado mesmo, chegar no máximo de escolas possíveis e priorizado a demanda da comunidade. Esse é um princípio fundamental na destinação das nossas emendas. A gente visita a escola, recebe ali o diretor muitas vezes, ou um professor, às vezes até o Grêmio Estudantil. A gente já teve emenda que o Grêmio Estudantil chegou no gabinete e falou assim, olha, a gente precisa de tal coisa, de um laboratório. Pô, legal. E foi a opinião dos estudantes que decidiu, mas a gente tem feito esse o critério. O critério é a vontade da comunidade escolar. Porque eu acredito nisso, mas também porque a lei diz isso. A gente tem uma lei no DF, a 4751 de 2012, gestão democrática. Ela diz lá no artigo 2º, as escolas do DF têm autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Então, esse é um princípio, para mim, muito fundamental. Defendi essa lei quando estava no Sindicato dos Professores. Uhum. Então, a nossa lógica de distribuição tem sido essa. O que a comunidade, às vezes, tem uma escola que acha que quer pegar o recurso para fazer um projeto pedagógico. Tem escola que quer isso, comprar o ar-condicionado, colocar uma TV dentro da sala de aula, reformar a cozinha, o refeitório, cobertura de uma quadra, enfim, tem uma variedade. Às vezes, a escola precisa de pintar. Teve escola já que pediu comprar papel, cartolina, porque faltou recurso para que é um material básico da escola. Então, o que a escola manda, né? O que a escola define, a gente tem apoiado. Eu via muito Instagram do Reginaldo Veras mostrando o antes e o depois. Reginaldo Veras, cara, e assim, ele mal sabe que ele fazia isso, eu ia lá. Né? Você estava ali por perto. Ele era o fiscal do governo e você era fiscal do deputado. Não, porque é o seguinte, eu estou morando em Samambaia. Por incrível que pareça, eu não mudei de lá ainda, porque tem a escola lá perto da minha casa, está construindo prédio lá também, e tem 2 escolas perto da minha casa. E aí ele falou que mandou uma emenda para uma escola lá em Samambaia, e eu fui lá olhar, cara, eu fiquei impressionado como ficou lindo. Mandou mesmo. Como a comunidade escolar cuida bem da escola. Eu acho a escola pública linda. Tem ferrado aí. Acho que o secretário de Economia dessa cidade devia ser um diretor de escola. Porque a capacidade que ele tem de gerir dinheiro, pouco dinheiro e fazer muita coisa é impressionante. Não, as escolas de Samambaia são lindas, Dedé. Tô brincando, não. Bem zelada, limpa. Entendeu? Samambaia é a terra do Roriz, né? Lá tem que ser mais cuidado mesmo. Não, mas não é só em Samambaia. Eu vejo também... Eu tenho que perguntar, Dedé, pro Joaquim, quanto que ele está destinando para a escola. Eu sei que ele destina... É porque, na verdade, acaba que o Joaquim, meu primo, ele foi eleito com a maior votação dele em Samambaia. Sim. Lá acaba sendo o reduto eleitoral dele, claro. O administrador, a indicação dele. Mas vamos fazer o seguinte, deputado. Eu acho que essa história das emendas está legal, mas eu quero entrar num assunto para você que é... A gente sabe que a partir de agora nós já estamos em ano pré-eleitoral. E aí eu queria tratar com você um pouco de... GDF, sucessão, a gente vai para a parte para presidente. Uhum. Tem, querendo ou não, a história do Bolsonaro. Vai ser preso, não vai ser preso? A gente tem que tratar disso. A gente não tem como fugir desses assuntos. Posso fazer uma pergunta para ele antes? Pode, rapidinho. Vai lá, Aldir. Ele, vamos dizer assim, ele é uma cria da Arlete Sampaio. E eu estava falando aqui em off que se tem uma coisa que a Arlete Sampaio soube fazer foi
construir o grupo dela. Isso aí você não precisa, isso aí é opinião minha. O pessoal acha que eu pego no pé dele, mas Regufe não conseguiu. Outros políticos, acho que o Ibanez até replica o jeito Arlete Sampaio de fazer meu grupo. tio, o ex-governador Joaquim Moriz, a gente tem essa análise que ele não conseguiu emplacar o sucessor dele. Sim. A gente, nem só o sucessor nem necessariamente tem que ser da família. Arlete conseguiu. A Arlete conseguiu botar você. Deixa eu te contar uma história, deputado, que eu acho que eu não te contei. Era 2022, eu tinha acabado de me filiar, eu estava como pré-candidato. Eu estava andando lá na Câmara, encontrei com a Arlete e falei, deputado, você não vai mais ser candidato? Aí ela falou, não, tá na hora de eu passar o bastão. Eu sou o Dedé Roriz, eu não sei se eu ainda vou ser candidato, eu estava naquela, você, não sei. Ela, se você não for, vota no meu candidato. Eu, quem que é seu candidato? É o Gabriel Magno, meu chefe de gabinete, o deputado. Desculpa, se eu for votar alguém, eu tenho mais ou menos o meu grupo. Se eu não fosse candidato, eu já teria o meu. Mas, ou seja, a sua deputada já estava ali pedindo voto para você escancaradamente. Ou seja, ela te viu como sucessor natural dela e começou a pedir voto para você. E falou, meu grupo, nosso candidato aqui, o nosso sucessor vai ser o Gabriel. Isso foi bom para você, né, deputado? Deixa eu te contar uma história. Primeiro, eu tenho um respeito, uma admiração, um carinho pela Arlete, que eu tenho com pouquíssimas pessoas. Assim, para mim, a Arlete é uma grande referência. Humana, política, enfim. Não é fácil uma pessoa que... A Arlete disputou todas as eleições no Distrito Federal. Desde 86? Desde a redemocratização. 86 ela foi candidata desde a quê? 89, né? A primeira foi em 86, que foi só deputado federal e senador. Acho que essa ela não disputou. Então, a partir de 90, então. De 90 que ela foi candidata ao Senado. Ela disputou todas as eleições dessa cidade. Olha que interessante. E ela sai da vida pública, eleitoral, sem nenhuma acusação sobre nenhum mal feito da trajetória política dela. Isso não é fácil. Deveria ser obrigação, né, de todo político, de todo mundo que entra na vida pública, mas, infelizmente, a realidade da política não é essa. Então, acho que isso... E de nenhum lado, nem da direita nem da esquerda, né, deputado? Estou falando genericamente. Temos exemplos aqui de todo o espectro político. Então, não é fácil ter... Isso, acho que, por si só, materializa e reflete assim, o que a Arlete tem de valores fundamentais. Mas a história da minha candidatura, eu não queria ser candidato. A gente começou a fazer esse debate. Quem que vai ser o candidato? Quem vai ser o candidato? Eu sempre fui muito tímido. A gente estava brincando aqui no começo, né? Você é professor mesmo? Eu falei, sou professor de física. Você é nerd. Você é nerd. Eu sempre fui muito tímido. Sempre fui muito militante, desde 2004, 2005, no movimento estudantil, mas nunca fui uma pessoa extrovertida, que gostava, sabe, de fazer uma fala. Mesmo sendo professor e tendo que falar para várias pessoas o tempo inteiro? Eu sempre fui da turma que tinha mais dificuldade de fazer amizades, uma pessoa muito tímida. E ser destaque, todo mundo me olhar, sempre foi um grande desafio mesmo, assim, pessoal, emocional, né? Precisa lidar muito com isso. Então, quando a gente começou a debater, que a Arlete falou assim, eu não sou mais candidata. Quem vai ser? Tipo, não, vamos pensar aqui. Eu falei, eu não, gente. Eu estou bem demais aqui, no chefe de gabinete, atrás do bastidor. Vamos eleger alguém para eu continuar chefe de gabinete, né? Eu prefiro fazer o bastidor aqui, organizar e tal. E eu fui levantando uma série de nomes. Não, vamos fulano. Aí vamos lá atrás do fulano. Não, mas fulano não pode, não quer, não sei o que. Não, então Beltrano. E eu fui tentando achar alguém. Eu tentei fugir da missão. Até que chegou o dia e falou, não tem não, sobrou só você, vai ter que ser você mesmo. Só tem tu, vai tu mesmo, aí, né? Quando ficou isso, eu falei, não, então tudo bem. Então eu vou aceitar a tarefa, vamos e nós começamos a construir isso e deu muito certo. Eu acho que, porque também não é fácil. Né? Você foi eleito. A transferência não é fácil da política. Mas tinha você também tinha... Então a gente acho que... E você estava enraizado dentro do grupo, digamos assim, uma identidade muito forte você dessa relação. Você foi um bom chefe de gabinete, senão eu não teria votado em tu, não. Acho que teve um processo... Você teve quantos votos? Eu tive 18.063 votos. Pronto, era deixa que eu queria. Era o chefe de gabinete
que virou o candidato a sucessor natural do grupo, virou deputado distrital, e aí a gente vai para a linha onde eu queria chegar agora. A gente tem uma ex-chefe de gabinete, Celina Leão, que era chefe de gabinete da minha prima, ex-deputada Jaqueline Roriz, se destacou, virou deputada distrital, depois virou deputada federal, hoje é vice-governadora, é a candidata à sucessão natural do próprio governador Ibanez, e ontem, deputado, teve uma pesquisa publicado pela Paraná Pesquisas, bem divulgado, inclusive, não só pelos meios de comunicação, mas onde você desmembrou ela, né? Tanto para governo quanto para Senado. Ficou a merda aquela matéria. E hoje a Celina, como vice-governadora, ela está em primeiro nas pesquisas, com 36%. Aí em segundo vem Isalci com 11%, empatado com Leandro Graz com 11%. Aí depois vem a Paula Belmonte com 8%. E aí o Capelli com 5%. Da parte da direita a gente fala daqui a pouco. Mas vamos lá, deputado. Hoje, pelas pesquisas que a gente tem, Brasília tem uma tendência de centro-direita. Isso é em números comprovados. Isso não é o Dedé que está dizendo, não. É em pesquisa das últimas eleições de 2022. Pronto, a Celina está em primeiro. O que eu te pergunto é, deputado, com uma certeza como jornalista, se a esquerda estiver dividida, não tem a mínima chance de chegar nem no segundo turno. Qual que vai ser a estratégia da esquerda para a sucessão de 2026 ao GDF? Dedé, a gente está defendendo, o PT vai ter agora processo eleitoral interno, né, para eleger as direções. A nossa defesa, eu falo minha, do grupo político que eu faço parte, é que nós precisamos unificar a esquerda. Hoje nós estamos conversando com 8 partidos. PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PDT, PSB e Cidadania. Esses 8 partidos hoje estão sentados numa mesa, têm conversado, tem um fórum desses 8 partidos. O nosso esforço é que esses 8 partidos consigam sair juntos nas eleições de 2026. Para isso, nós temos que apresentar um programa para a cidade e depois apresentar uma candidatura. E tem 2 princípios básicos, essa unidade. A primeira é a defesa do governo do presidente Lula. Então, esses 8 partidos têm em comum isso, são da base de apoio do Lula, vão para a campanha eleitoral defender a reeleição do presidente Lula. E o segundo é a sua oposição ao governo Ibanez Celina, aqui no Distrito Federal, para também apresentar um programa diferente para a cidade. Nós temos muitas críticas ao que é a gestão, a administração Ibanez Celina. Ela se monta, resumidamente, nós temos hoje uma cidade com muito recurso, muito dinheiro, não sou eu que estou falando, é o próprio governador, recorde de arrecadação, saiu de um orçamento de 36 bilhões de reais em 2019 consolidado para 66 bilhões esse ano, quase dobrou o orçamento do governo Ibanez, só de 2019 a 2026. E a gente está vendo um desmonte das políticas públicas. Mas tem muito dinheiro indo, agora o BRB com 2 bilhões de reais comprando um banco falido. Mas você viu que as ações do BRB ontem também quase dobraram, né, deputado? E quem ganhou com as ações do BRB que dobraram? Quem são os acionistas do BRB que estão ganhando muito dinheiro? Mas eu respondo que é o seguinte, o BRB valorizado é bom para a população, está fomentando. Eu também acho. Vai ter mais dinheiro para emprestar para o cidadão, para o consumidor, para o empresário investir, deputado. Eu também acho. Eu sou um grande defensor do BRB público. Agora, minha pergunta é essa, o BRB está gastando 2 bilhões de reais para comprar um banco que estava falindo, que o BTG Pactual queria comprar por R$1. Que a Caixa Econômica Federal não quis comprar por 500 milhões de reais. Tem ata do Conselho Administrativo da Caixa. Não quis comprar por 500 milhões de reais, o BTG quis pagar R$1 e o BRB pagou 2 bi. Bom, as ações valorizaram, alguém vai ganhar muito dinheiro. Eu não sei quem, eu não tenho ação do BRB. Nem eu. A minha pergunta é, hoje nós temos mais de 34 mil servidores públicos, professor, enfermeiro, assistente social, policial, super endividados com o BRB. Eles vão ser beneficiados com esse negócio bilionário? O BRB vai ter uma política para abater os juros do superintendente? São servidores públicos que estão vindo contra-cheque zerado todo ano, todo mês. Se você é professor, um enfermeiro, um policial, vai para a rua, o seu salário cai 0, porque tudo é dívida com o BRB. Como é que é o seu desempenho na rua? Não existe. Isso é política pública que o banco precisa fazer. O banco está financiando casa popular,
com juros diferenciados, igual teve para o próprio Ibanez comprar uma mansão de luxo em São Paulo, ou para o Bolsonaro comprar aqui uma casa a mais cara de Brasília. Porque se você for no banco hoje, Dedé, Nós não vamos entrar num debate, você não, deputado. você eu não quero deixar você divulgar o seu mandato parlamentar. Você não aqui. consegue essas coisas. Então, eu estou falando isso porque essa é a crítica que nós temos ao governo ibanês. Tem muito dinheiro e nós achamos que o dinheiro está indo para o lugar errado. Tá. Então, essa é a condição, né, para essa unidade, para essa chapa que nós estamos disputando dentro do PT. E eu acho que vai dar certo. Eu acho que nós vamos chegar na eleição de 2026 com esses 8 partidos juntos. Eu acho que não. E nós vamos Vocês conseguir... estão divididos. Viu, Odi? Eu acho que nós vamos conseguir... Vocês estão divididos. Você está aí falando agora... Nós vamos conseguir... Eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Vocês eu vou voltar divididos. Bora. Deixa eu te falar. Nós vamos fazer o Lula. Ele tá fazendo desafio Nós pra vamos gente, fazer ó. o Lula Capelli. ser o mais votado no DF. 64%, fazer o Lula. 64% de rejeição aqui em Ele pode falar Brasília. isso, é 1º de abril. Ele fala que... Nós vamos fazer... Não, eu estou me vou convidando, Dedé, para Já tá voltar convidado. aqui em novembro de 2026. Vocês não vão se depois da unir. eleição. Tá gravado Quem seria o aqui, ó. candidato hoje da esquerda? A esquerda tem Os alguns nomes fortes. candidatos. Aponta 3 nomes fortes. Tem o Leandro Graz, por exemplo, que na pesquisa está em segundo lugar. Tá bem. Tá é bem. o Rical Natural, 11%. quase foi para o segundo turno. Ele, na pesquisa, tem muita capacidade de ir para o segundo turno. Rejeição baixa. Tem uma rejeição baixa. Acho que ele foi um bom candidato na última eleição. Ele não foi para o segundo turno por 4 mil votos. 4 mil. Não, eu já vi uma declaração do próprio governador Ibanez dizendo que ele já estava preparado para o segundo turno com o Leandro. E você pega os dados da Justiça Eleitoral, o 13, que é a legenda do PT, Que é? teve 11 mil votos. Porque o Leandro era do PV, 43, estava a campanha curta, né? Ele ainda era um candidato não tão conhecido. E nós não conseguimos naquele tempo. A votação dele foi então, ótima. se esses 11 mil votos que foram no 13 tivessem sido 43 no PV, porque tinha essa intenção, foi o candidato do Lula, foi o candidato do PT, tinha segundo turno em 2022. Então, a gente tem o Leandro Graz, o PSB está apresentando o nome do Capelli, mas eu acho assim, Vocês estão divididos, tem aí nomes, já são 2 nomes. Tem nomes colocados. O próprio PT, né, se precisar, acho que tem quadros do Partido dos Pode vir um Trabalhadores Regufo hoje da vida, que... enche o saco. O problema do Érica Regufe Cocai hoje... já está a consolidada Secretaria como do Senado. O problema do Regufe, Odi, não acho que é um problema do Regufe individualmente. De novo, nós temos 2 critérios muito fundamentais. Quem topar, no primeiro turno, defender o Lula e se colocar como oposição ao Ibanez e à Celina, senta na mesa. Acho que esse é o critério. Esse é o critério. Agora, tem gente que, infelizmente, acha, com esses dados, né, que a pessoa, o DF é uma cidade de centro-direita. Eu não tenho muito... Eu acho que isso muda muito. Eu digo hoje, não, tá? Eu estou falando assim, eu acho que esse é um dado que ele é muito volátil. Ele muda muito. O DF já elegeu 3 governadores de esquerda. Né? O DF já elegeu Lula. O DF já foi uma cidade... Foi o primeiro governo da história do PT. Foi o governo Cristóvão Arletti. Em 94. Em 94. Foi aqui no Espírito Santo. Foi as 2 primeiras vitórias eleitorais do PT em estado de governadores. Então, o DF tem uma história também com o Partido dos Trabalhadores e com a esquerda. Eu acho que essa temperatura, ela varia muito, ela muda muito. Certeza, mas ela não vai se manter, na minha opinião, estável até 2026. Eu posso dar um adendo aí? Então, tem que querer fazer campanha do Lula. Que tem gente que quer quer ter o apoio do PT, mas não quer fazer a campanha do Lula. Aí não quer tem virar avestruz. Só quer a parte boa. Não, né? mas Aí não tem eu apoio. queria fazer uma adenda aqui, que realmente, assim, eu concordo em parte com o que o Gabriel Magno falou, e eu sempre estou falando, vocês têm mania, eu falo pessoal até da direita, vocês têm mania de achar que a esquerda está morta. O cara mais votado vai da esquerda, Fábio Félix. Os 3 mais votados da Câmara Distrital foram da da esquerda. esquerda. A bancada da esquerda na Câmara Distrital não é para se desprezar. Né? A Érica foi a terceira mais votada. A terceira mais votada. Então, o PT, na eleição proporcional, está consolidado. A esquerda, vamos dizer a esquerda, eles estão consolidados. O que está faltando? Subir mais um degrau, ser competitivo para o Tem Senado. uma senadora na nossa chapa que é a Leila, né? A Leila, do vôlei, da do PDT, tá Sim, nesse que está debate com a defendendo gente. Lula, mas você vê, a Leila não foi ali no solo da esquerda, mas vamos lá. A esquerda hoje tem um federal e 5 distritais, se eu não me engano. Tem 2 federais, o Veras e o... o 2, E a isso. Érica. Veras e a É Érica. além do que eu tô falando. Tem a Leila, que é uma senadora das 3, e sim, tem uma bancada de 6. Vai entrar, né? O Hollenberg pode entrar agora, Pode com a decisão entrar, do então, Supremo, fica 3 Então, a esquerda, no proporcional, está consolidada. Senão não teria os 3 primeiros mais votados.
Agora, assim, que eu acho... Eu tô falando tecnicamente mesmo. Eu acho que falta à esquerda é subir os degraus da... Vamos dizer assim, da majoritária, que não tem conseguido. O que eu acho, não assim, tem só para voltar para esse assunto, deputado, eu acho o seguinte, os governos Agnello e Hollenberg foram muito ruins para a cidade. Fazeram uma análise técnica, tanto que não conseguiram nem se reeleger, o Agnello nem conseguiu ir para o segundo turno, e o Hollenberg, quando foi para o segundo turno em 2018, tomou uma surra do Ibanez. Eu acho que isso desgastou um pouco a esquerda na questão majoritária, mas ela não pode, a gente não pode desmerecer a Mas força. proporcional, eles Até querem pouco. porque a direita também, com muita tranquilidade. O Ibanez foi eleito em 2002... 2018. Ele não foi eleito com um discurso exatamente da direita. Exato. E a direita também vai precisar ser testada na urna. Porque é diferente uma candidatura que tem agora uma relação mais íntima com o bolsonarismo, mais com identidade com a direita, é diferente de uma candidatura do próprio governador Ibanez. É importante lembrar aquela eleição, porque no governo Hollenberg, eu concordo com a sua análise, o Dedé, o PT, por exemplo, estava na oposição ao governo Hollenberg. Estava na oposição. E eu acredito que o Agnello entregou muito para a cidade. E pegou uma onda política muito difícil no país. Né? Era ali o processo de impeachment da Dilma, do golpe começando. Né? Surgiu também muito os blogs safados. Aquelas mobilizações, né? Tinha uma dificuldade com a comunicação. Com a comunicação. Né? Eu acho que o Agnello perdeu na comunicação. Tinha uma grande dificuldade. Eu falo assim, eu sou servidor público. Não foi um governo ruim. Eu sou professor. Você entra na escola hoje, no hospital, com os servidores da saúde, as pessoas falam assim, sente falta. Porque os últimos planos de carreira de todos os servidores públicos foram feitos com o governo Agnello. Teve um processo de... Agora, teve dificuldades políticas também fora do governo e no próprio governo, principalmente, na minha opinião, na comunicação, na articulação política. Não, porque ele fez... Agora, a direita precisa se testar em Brasília. Mas se você olhar aí, você vai ver muita obra do Agnello. Tem a parada lá de centro administrativo. Obras, as creches, vamos voltar para a educação. As creches. O Agnello contratou, junto com o governo Dilma, 114 creches. Ele entregou 30. E o governo acabou e ficou as outras 80 creches para serem entregues. O Hollenberg não entregou nenhuma. E agora o Ibanez está entregando as creches contratadas no governo Agnello. A própria obra do túnel de Taguatinga também foi, na época do governo Agnello, com o PAC da Dilma. Então tem uma relação das próprias obras sendo entregues hoje, expansão do metrô, que são recursos federais. Nós vamos ter que fazer esse debate com a sociedade. Esse é um desafio para a esquerda. Eu queria só assim, isso mas é importante eu que eu vou falar. isso, a direita precisa ser testada no executivo. Eu concordo com o que você está falando. Concordo mesmo, não é porque você está aqui porque eu concordo. Mas eu estou percebendo uma coisa no DF, estudando as pesquisas. Muita gente está cansada desse negócio de direita e esquerda. Eu sou um. Eu estou cansadíssimo disso, né? Eu já fui doido também lá, Bolsonaro, caralho. Mas você não estava no quartel, não, né? Não, porra nenhuma. Eu vou ficar... Rapaz, eu tenho que fazer, prefiro fazer amor. Aí, o que acontece? Tanto que eu vou ser pai. Eu noto que no DF, aquele candidato que não também tiver um pouquinho de moderação, o majoritário, principalmente para governo, ele pode ficar pelo caminho, que tem centro-esquerda e tem centro-direita. Vai ter que dialogar. Só aproveitando aqui, deputado, a gente já trouxe aqui diversos deputados distritais, dirigentes partidários, e o que mais ou menos está consolidado na direita, que agora a gente queria entender um pouco da esquerda. Na direita já está consolidado Celina governadora, a possível vaga de vice deve ser republicanos. Tenho dúvidas, vida. Vou colocar aqui hoje, o cenário, uma pimenta nesse... O cenário de hoje, tá, deputado? O cenário de hoje é o que a gente sempre fala. Lógico que amanhã pode mudar, porque política é igual nuvem, mas o cenário de hoje é Celina, candidata a governadora, contempla o PP. A vice seria do Republicanos, tem uma conversa, talvez, para o Gustavo Rocha, chefe da Casa Civil, ir para o Republicanos para ser o vice. Uma das vagas do Senado, da chapa da direita, seria o Ibanez, a outra da Michele, PL. E aí... E a Bia? Então, mas e aí... Estava na pesquisa de ontem. A Bia estava na pesquisa colocada. também, bem com 20%. E por isso que eu falo, hoje é o cenário de hoje. Eu já ouvi história que talvez... Minha pergunta é assim, Dedé. O MDB entra onde nessa chapa? O MDB tem 6 deputados distritais. Então, mas o MDB seria com o Ibanez para o Senado. Mas se a Bia e a Michele forem candidatas... Estou falando isso porque o bolsonarismo não é confiável. Ele mostrou isso nas eleições municipais. O Bolsonaro lançou candidato contra os acordos que a direita tinha feito. São Paulo é um exemplo disso.
Teve 2 candidatos da direita em São Paulo, que colocou um candidato da esquerda no segundo turno. Sim. O Boulos foi o mais votado do primeiro turno. Porque a direita se dividiu, o bolsonarismo rachou em São Paulo. Isso aconteceu em várias outras cidades. Então, Mas em Brasília, nesse quesito... Brasília não teve eleição municipal. Mas é porque nesse quesito, Brasília, eu posso meio que garantir que está consolidado com o Bolsonaro e Michele declarando voto para Celina. Sim, eu acho que o bolsonarismo, até o ano que vem, pode, e agora com o julgamento que está em andamento, isso pode, inclusive, influenciar muito nisso, romper os acordos que tem feito em todos os lugares, inclusive aqui em Brasília. O bolsonarismo vai se movimentar para se salvar. Tem feito isso, fez isso nas eleições municipais, e por isso que eu acho que aqui, inclusive, no DF, nós vamos ter novidades. O deputado está querendo botar uma pimenta, mas não vou botar dele, não. Eu estou entendendo o que eu estou falando. A chapa da esquerda. Eu não sei, não, mas a eleição daqui está mais... Eu digo nesse sentido, porque aí a esquerda, querendo ou não, tem a cabeça de chapa para o governo, vice, Senado, 2 vagas, mais as suplências, ou seja, tem 8 vagas em aberto, contando a segunda suplência. Exatamente. E tem 8 partidos conversando. E tem muita coisa para acontecer. Esse é o nosso esforço. Tem mais ou menos, a gente já entendeu, um combinado tem que apoiar o Lula, ser contra o Ibanez e também está bem nas pesquisas, exatamente, né, deputado? Tem que ter viabilidade eleitoral. Que hoje seria o Leandro Graz por conta do... nome forte. Ou seja, mas... Seria não, eu vi... Não, porque pelo que eu percebo... É porque eu acho que a minha prioridade, Odi, é construir a unidade com os 8 partidos. Ah, entendi. Então, ou seja, tem espaço, né? Tem vários nomes que pode ser o candidato. Eu quero construir a unidade. Depois eu vou pensar no candidato. Porque eu acho que o mais importante que o nome hoje é consolidar que esses 8 partidos vão estar juntos. Essa é a minha tese. A tese que eu tenho defendido dentro do PT, que eu tenho defendido para fora. Assim, o Leandro Graz é um amigo, um grande companheiro, e é um nome muito forte. O Capelli está colocando o nome dele na rua, tem feito seus movimentos, é legítimo fazer. Tem outros partidos que também estão dialogando a Legião Estrangeira, com esse processo. Né? Tem o PDT, que tem a Leila, que a priori é candidata à reeleição. Não, o Reginaldo foi para o PV. O Reginaldo está no PV, a princípio também é candidato à reeleição na chapa federal. O PSOL, que é importante, tem um deputado que foi o mais votado, o deputado Fábio Félix, que a princípio é candidato também a deputado federal, vai tentar vir a uma chapa federal. Então, tem muita movimentação para acontecer e, obviamente, que a movimentação da esquerda não vai ser uma movimentação descolada do que o governo ibanês, o que a extrema-direita vai fazer. Nós também vamos dialogar com esse movimento. Ou seja, o PT Por isso que eu não vou cravar hoje aqui, porque seria uma responsabilidade da minha parte. Quem é o candidato ao governo? O candidato, na minha opinião, que for capaz de construir a unidade dos 8 partidos. Uma chapa tem que causar, né? Uma chapa pode ser. A Érica hoje, o PT lançou a Érica candidata ao Senado, pré-candidata ao Senado. Já é consolidado. E bem colocado, hein? Está bem colocado. 20 e pouco, 26, né? A política, eu aprendi, tenho 2 anos só de deputado, mas eu aprendi na política, as coisas podem mudar. E muda mesmo. Agora, a Érica é pré-candidata ao Senado, é o nome que o PT está apresentando, porque para nós também é estratégico esse debate. Mas pode ser que a Érica seja a candidata que unifica os 8 partidos para o governo, por exemplo, e apareça bem nas pesquisas. Nós não temos capacidade de prever aqui isso. Nosso primeiro corte. Pode ser que Érica se consolidando como senadora, bem nas pesquisas, pode ser a candidata ao governo apoiada pelos 8? Como o Chico pode. A Érica hoje é o principal nome da esquerda no Distrito Federal. Isso, concordo. Ela é o principal nome da esquerda no Distrito Federal. Então, a Érica tem um compromisso com essa cidade, com o campo. Mas ela já tem números majoritários, ao Senado. Ela tem números majoritários. Por isso ela é pré-candidata ao Senado pelo PT. E nós vamos construir a pré-campanha da Érica para o Senado. A gente acha fundamental garantir a vaga no Senado. Né? Então, essa é a estratégia. A gente acha que isso ajuda na construção da unidade. Agora, tem 1 ano ainda para esse processo acontecer. Muita coisa. E em 1 ano tem um julgamento que o bolsonarismo, o núcleo duro, pode estar preso no ano que vem. Isso é uma realidade da política. E quem disser vai estar. Quem disser que isso não interfere no cálculo eleitoral está mentindo. Não, ou está muito desinformado, está fora de todas as mesas de conversa. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado também, muita responsabilidade. Eu acho que esse é meu compromisso. O PT hoje indica que nós vamos estar pré-candidato hoje à reeleição na chapa distrital. Importante também na nossa avaliação ampliar a nossa bancada na Câmara Legislativa. Hoje são 3 deputados? Hoje são 3 deputados. Eu fui o líder da minoria durante esses 3 anos.
Então, nós estamos muito convencidos que a presença na Câmara Legislativa é fundamental. Estamos montando uma chapa forte do PT para dar conta da saída da Érica, porque a Érica deixa um vazio político também. Com certeza. Né? Ela é candidata e deputada federal a 4 eleições. Então, para o PT é uma novidade não ter a Érica na sua chapa federal. Então, nós estamos construindo uma chapa muito forte, potente, capaz de garantir pelo menos uma vaga. Quem seriam os nomes do PT para federal? Tem vários nomes hoje colocados. Tem a Ruth Venceremos, que é a primeira suplente do PT, hoje, por exemplo. Tem a Rosilene, que foi candidata ao Senado na última eleição. Muito bem votada. Muito bem votada, teve mais de 400 mil votos, se não me engano. Tem o Magela, tem o Agnello, tem o Policarpo, que está na SPU hoje, também foi candidato a federal, é o segundo suplente da chapa do PT a federal. E tem outros nomes que, obviamente, podem surgir nesse processo. Eu falo assim, a Érica teve 150 mil votos. É muito difícil ter um candidato que vai ter 150 mil votos. Então, é preciso construir uma chapa ali que dialogue com... A Érica dialogou com os bancários, com o movimento sindical, com o movimento sem terra, com direitos humanos, com o movimento de mulheres, com o movimento cultural. LGBT. Então, essa chapa, esse esboço diverso da Érica, uma chapa que nós estamos construindo, na nossa avaliação, vai dar conta de dialogar também com esse sentimento, com esses votos, para que a gente possa ter esses 150 mil, 200 mil votos no PT na próxima eleição para garantir um deputado federal de novo. Odir, eu vejo mais ou menos assim a esquerda... O Marivaldo, o Marivaldo que acabou de entrar no PT, né? Foi ele saiu do PSOL e foi para o PT. Filiou no PT agora, é candidato a federal também. Na passada? Se não me engano, acho que ele teve 10 mil votos para distrital. Bom, né? Bom. E faz um trabalho importante hoje no Ministério da Justiça, tem trabalho de base. Então... uma chapa consolidada da esquerda, e a gente não poderia desprezar ao grupo da direita, seria hoje o Leandro Graz como candidato ao governo, até pelo recall eleitoral. O Capelli talvez de vice, porque eu acho que o Capelli hoje não tem a mínima condição de ser candidato ao governo. Tem na hora que é o candidato do Hollenberg. Na hora que fala que é o candidato do Hollenberg, ele já vai ter uma rejeição altíssima, mas aí vice para consolidar, porque tem os votos da direita. A Érica Cocá e acho que a Leila, eu acho que seria uma chapa bem competitiva, viu? Para a gente poder encerrar a parte de GDF, para a gente poder ir para presidencial, viu, Odi? Então, Leandro Graz, presidente, vice Capelli. Sério, Odi? Sim, mas já... Érica Cocá e senadora... Sob ataque, Leila, o Odir aqui. sob ataque ao vivo, né? Acabou de estar aqui, até me avisaram aqui. Essa é uma chapa forte. Porque a gente precisa ter essa realidade. Indo para a questão agora presidencial, a gente volta e falando a mesma coisa. Deputado, tivemos acesso a uma pesquisa que foi divulgada semana passada, se eu não me engano, da própria Paraná Pesquisas, onde o ex-presidente Bolsonaro apareceu com 51%, Lula com 37%, é uma das maiores diferenças. A gente sabe que hoje Bolsonaro está inelegível, não vai votar, não deve conseguir reverter. A gente sabe que, naturalmente, o que se comenta é o candidato do Bolsonaro, ele não vai admitir, mas deve ser o Tarcísio, governador de São Paulo, e que já parece meio empatado com o Lula para presidente. Como que está o cenário para presidente? O Lula, se tiver alguma rejeição maior que os 50%, que tradicionalmente tira a eleição, existe um candidato B, um plano B ou não? Somos Lula, vai com Lula e vamos ganhar com Lula e vamos perder com Lula? Dedé, hoje o plano A, B e C do PT é o Lula, a reeleição. Acho que o Lula tem 2 anos, vai ter 1 ano, né, antes, 1 ano e meio até a eleição, muita coisa para entregar para o país. Nós vamos aprovar no Congresso Nacional a reforma do imposto de renda. Isso é uma revolução nesse país. Quem ganha até R$5 mil vai ser isento de pagar imposto de renda, que começou agora, né, esse mês. Hoje está disponível a simplificada, né, aquela pré-preenchida. Isso tem impacto em professores, enfermeiros e uma série de trabalhadores, motorista de ônibus, um monte de gente que vai ser isento de pagar imposto de renda. Quem ganha até 7 mil vai ter uma diminuição e nós vamos começar a cobrar de quem ganha mais de R$100 mil, que nunca pagou imposto. Isso tem um impacto na vida das pessoas, na dona de casa, tem impacto no trabalhador que sai cedo todo dia. Aproveitando um pouco desse impacto, desculpa interromper, deputado, esse impacto foi um pouco a história do Pix, né, deputado? Que quem sabe da realidade sabe que ali foi criado, quem sabia,
fizeram um barulho com a questão do Pix. Não foi nada do que foi dito, mas o barulho já estava feito. Esse impacto que foi feito com o Pix, vocês vão tentar refazer e desfazer com a questão do imposto de renda para não pagar quem ganha até R$5.000 por mês? Porque o imposto de renda é uma verdade, vai acontecer. O do Pix inventaram uma foi mentira, né? Uma fake news, ela foi disseminada e pegou. O do imposto de renda não, o imposto de renda é vida real. As pessoas vão ter mais dinheiro. Não tem mais dinheiro para poder investir na vida, num curso, comprar mais... A picanha sai, deputado. Vai ter picanha, uma cervejinha no final de semana. Já está tendo, viu, Dedé? Então, o governo Lula vai entregar muita coisa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ano que vem as pesquisas vão indicar uma melhora significativa na avaliação do governo, na avaliação do próprio presidente. E o Bolsonaro não é candidato. História de Bolsonaro aparecer nas pesquisas, o Bolsonaro não é candidato. O Bolsonaro está preocupado hoje se vai fugir junto com o Eduardo Bolsonaro, se vai ter lá um quartinho de hóspede para ele na mansão que ninguém sabe quem está pagando lá nos Estados Unidos, em Miami, ou se vai dividir cela com alguém aqui no Brasil. Essa é a preocupação do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não vai ser candidato. Eu tenho dúvida se o Tarcísio vai ser candidato mesmo, se vai ter essa capacidade, esse desempenho eleitoral. De novo, acho que o bolsonarismo, no final das contas, ele não é confiável, ele vai se movimentar para se salvar, para salvar a própria pele, e vai abandonar os aliados, vai abandonar, e a extrema-direita vai ter dificuldade se não definir logo, e não pensar logo. Agora, o problema da extrema-direita, não é um problema nosso. Então, eu estou muito convencido que nós temos um ano, o governo vai entregar muito resultado. O pé de meia voltou a ser pago essa semana, está caindo na conta de novo dos estudantes do ensino médio, porque tinha sido questionado, agora nós já conseguimos reverter. Então, tem uma série de movimentos, de ações do governo federal que, na minha opinião, o Lula vai começar a aparecer nas pesquisas, viu, Dedé? Como favorito. E isso desloca placas tectônicas na política. Pode ser. O chamado Centrão, que ainda está na dúvida do que fazer, quando começar... Centrão, querendo ou não, acaba sendo um fiel da balança por conta da capilaridade de partidos, de tempo de TV, fundo partidário, ele tem uma importância por conta do tamanho de um sistema político eleitoral brasileiro. Na minha opinião, ele é deformado, precisa ser corrigido. Mas o Centrão vai acabar também se deslocando quando entender o que vai estar em jogo. E isso, do ponto de vista da própria democracia, é importante, porque o governo vai ter agenda política própria. Não vai precisar fazer o que o Bolsonaro fez, de vender tudo e negociar tudo para trazer o Centrão, no desespero para tentar ganhar a eleição, porque era essa a realidade da eleição do Bolsonaro. Muito mal nas pesquisas, muito mal avaliado, e começou a entregar tudo para o Centrão, inclusive o orçamento. O governo Lula não vai precisar fazer isso, não está fazendo isso. Tem uma outra relação, mais republicana, mais democrática, com a sociedade brasileira, e o Centrão, que vai querer continuar de alguma maneira, na base do governo, ele vai se alinhar à agenda do governo, mas sem o governo fazer o que o Bolsonaro fez. Não vai vender, não vai abrir mão dos princípios da identidade do governo. Esse é o movimento, inclusive, da reforma ministerial que o Lula está apresentando. Então, eu acho que nós vamos estar muito bem posicionados. Acho que as próximas pesquisas devem sair já com esses indicativos, e quando o povo brasileiro começar a, de fato, ver a justiça real acontecer naqueles que nunca pagaram imposto nesse país, isso tem um impacto, Dedé, Odir, que eu acho que nós estamos subdimensionando, que é fazer valer... O PT está apostando nisso, então? Eu acho que isso é uma grande, não só uma grande aposta, isso é uma grande defesa histórica do PT. O Lula sempre falou isso, né? O Lula é presidente para colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Nós estamos entregando essa promessa de campanha, e a partir do ano que vem isso já vai ter efeito... Odir, eu como vivo política desde os meus 10 anos de idade, se eu não me engano, Odir, acho que essa é a primeira eleição, deputado, que o Lula não está na frente nas pesquisas. Até aquelas contra o Fernando Henrique em 94, ele sempre estava em primeiro nas pesquisas. Depois da de 89, essa talvez seja a eleição mais difícil, porque é a primeira que o Lula não está em primeiro. E em contrapartida, Odir, a gente também não pode esquecer que em 2005... o presidente Lula também tinha ali uma rejeição, tinha a história do mensalão e depois conseguiu reverter. Eu não lembro exatamente quais foram os fatores, mas uma coisa a gente não pode esquecer,
o Lula é bom de voto, né? Então, assim, quem fala assim que o Lula tá morto, que tá com alta rejeição, tá atrás nas pesquisas, não pode nunca a gente subestimar o Lula, e ainda mais com a máquina na Quem mão, né? subestima o Lula Não, comete um erro muito grave. E tem o básico. O Lula hoje não tem concorrente. Ele acabou de falar aqui, acabou de fazer a leitura aqui. Hoje a gente não sabe quem é que vai enfrentar o Lula. Uma coisa a gente sabe, não será o Bolsonaro. É certeza. Vocês já dão isso como carta fora do baralho? Porque, ó, eu tô vendo muitos partidos, do Centrão principalmente, aderindo a essa história do anistia, vamos anistiar, exatamente para... Ô, Lula, nós estamos contigo aqui, estamos com o Ministério, mas, ó, Bolsonaro, a gente vai anistiar aí. Não parece que, às vezes, o Centrão fica querendo jogar dos dois lados também, não, deputado? Essa é uma característica do Centrão, né? Histórica, sempre se movimentou assim em todos os governos desde a redemocratização desse país. Mas a anistia, Dedé, não é a pauta do povo brasileiro, não. A dona de casa, o trabalhador está na escola, ninguém está preocupado com essa história isso da é anistia. verdade. A preocupação, viu, da gente que... Isso não mobiliza ninguém. Não mobiliza. O próprio Bolsonaro, no último ato lá em do Rio de Copacabana, Janeiro, né? 18 mil pessoas. 18 mil pessoas no ato. E eles já colocaram... 18 mil pessoas é muita gente, eu até acho que é muita gente. Mas já colocaram 1 milhão. Já colocaram 500 mil na rua. Então, e eles convocaram o ato, inclusive, dizendo que ia ter 1 milhão, obrigaram, porque teve a crise também entre eles. Mas olha teve só. gente que convocou ato em Minas, desconvoca. Convocou ato em São Paulo, não convoca não, vamos focar no Rio. Teve crise. Tem pena ali também que tá... Não vou falar não, como Então, advogado... eu acho que essa não é uma pauta que vai pressionar o Congresso, porque não tem base social para essa agenda, não tem apoio popular para essa agenda. Eu aprendi uma coisa com o MST, que falava o seguinte, governo e feijão, eu boto o Congresso também, só fica bom com pressão. Então, para o Congresso se movimentar numa agenda desse tamanho, enfrentar o governo, precisa de pressão social para fazer. Sem pressão popular, sem gente na rua, não sai. E não tem, porque o povo, pelo contrário, as pesquisas inclusive mostram que o povo é contra anistiar. Porque o que aconteceu no 8 de janeiro, não só no 8 de janeiro, foi muito grave. Foi muito grave. Eles começaram falando assim, né, na época, infiltrado do PT. Aí depois mudaram o discurso porque caiu a tese. Foram mudando, né? Não é mais infiltrado. Depois virou as velhinhas rezando. Aí vimos que não tinha velhinha nenhuma rezando. Aí agora já chamou de baderneiro. É só baderna, não sei o que. Daqui a pouco eles vão falar, não, é tudo golpista mesmo, mas absolve o Bolsonaro. Porque esse é o foco deles. Eles querem salvar a própria pele. Eles estão se lixando. Para quem estava lá, que estava lá por conta deles. Eles mandaram. E o povo entendeu, aquilo foi muito grave. Falar que não teve violência, que foi um ambiente... Os caras invadiram os 3 prédios. A gente lembra das imagens. Um absurdo. As pessoas estavam defecando na mesa do Supremo Tribunal Federal. Um absurdo. Tem uma policial militar Mas tem uma coisa que eu discordo. Você dá 14 anos de pena, botar a pessoa 14 anos na cadeia. Mas aí o problema... Você puna... Eu sou a favor de punir todo mundo. Penal. Eu achei aquilo ridículo. Mas ridículo. esse é um problema do Código Penal. Pô, mas 14 anos? Não, tudo bem, mas... Pelo amor de Deus, não precisa disso tudo. Eu posso concordar do ponto de vista... Vocês também do PT estão muito cruéis. Mas eu estou falando assim... Vocês querem que o povo que está lá preso se lasque. Você sabe quem deu... Isso é a única coisa que eu sou chateado com vocês. Não, é porque o problema, Udi... Todo mundo tem que se fuder mesmo, pena, desculpa o palavrão. Eles têm tudo que se fuder para deixar de ser burro. Não, quem define a pena não é... 14 anos de prisão. O Brasil, o sistema jurídico brasileiro, quem define a pena é o legislativo. Não, mas eu sei, mas vocês da esquerda... Porque é o Código Penal que define pena mínima e pena máxima. Vai ser a primeira vez que eu vou... E o juiz, né, ele determina... Agora, a pena por golpe de Estado... Não, bota na cadeia. Passou batom na cadeia, calma. A lei é de 2021. A gente tem que pacificar o país. A lei é de 2021. Mas eu do governo 14 Bolsonaro. Anos. Mas foi a direita que votou. Bolsonaro, foi a direita que votou. Então, assim, eu posso concordar com o tamanho da pessoa. A mãe de 2 filhos, o tamanho fez da merda. pena, quem define é o Congresso Nacional. Eu sei. E quem definiu o tamanho da pena foi o Congresso Nacional em 2021. Muito bom você está falando. Governo Bolsonaro, que tinha maioria da direita. Mas então, assim, foram eles que definiram o tamanho da pena. Mas eu acho que tem gente do seu partido quando exagerando. Quando você bota no Código Penal, o crime contra a democracia é um crime grave e a pena mínima é de tantos anos, o juiz, quando julga esse crime, ele tem que dar a pena que está na lei. Ele não pode dar uma pena menor. Mas o Alexandre de Moraes está sendo muito rigoroso. E sabe qual se é o você meu pegar medo? as penas, Mas sabe Dedé, qual é o meu as medo penas hoje? quase todas, até agora que já foram dadas, quase todas,
Porque são 5 crimes que as pessoas estão respondendo. Eu sei. Não Então, a não... pena é sempre a mínima. Só que você soma as penas. Então, o crime A, pena mínima. B, pena... Aí você soma da 14. Agora, eu acho que esse questionamento tem que ser feito. Pode Não ser feito, sei, é legítimo foi um monte de ser feito, idiota que mas foi no lá. Congresso Nacional. Agora, quem decidiu isso foi o próprio Bolsonaro. Mas foi no governo dele, a lei é dele. Prende esse filho da... Prende ele. Mas olha só. Então não é o PT que está colocando as tem pessoas gente atrás da grade. simples na cadeia lá, 14 anos. Fica o PT comemorando, gente do PT Eu não comemorando. comemoro Até ninguém preso. deputado. Eu nunca me... Pelo contrário, Valdir, eu defendo... É a única nós temos hora ter que eu saí do uma ponto aqui. reforma penal nesse país. Tem muita gente presa injustamente. Muita gente presa injustamente. Não, Na sim, cadeia é bom o que mais tem. Amplia até o debate. Eu também É quem mais concordo. tem. Tem muita gente que está lá presa porque está sendo acusada, sem julgamento ainda, por conta errado. de um saco de arroz. É errado também. Tem gente que é acusado, não tem advogado, não tem defesa, está preso. Se a gente fizer uma reforma séria, penal nesse país, nós vamos liberar, são dados do Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Pelo menos hoje no Brasil, 500 mil pessoas têm que sair da prisão. Estão presas injustamente. Então aproveita e faz o debate. Sem julgamento. Eu topo fazer, inclusive com a extrema-direita. Nós vamos defender, porque quem dizia, até 2 anos atrás, que bandido bom era bandido morto, Que eu discordo. é o Bolsonaro que falava isso. Idiota. Bandido bom, bandido morto. Roubou um saco de arroz, morte. Pena de isso não morte. existe, isso não- Roubou um pinho-sol, tem que morrer. Quem dizia isso era o Bolsonaro. Eu sou contra a prisão. Eu acho que prisão é um negócio anticivilizatório. É uma derrota da civilização. Agora, vamos fazer debate para todo mundo. Desde o menino que está lá sem Estado, sem política Injustamente, pública. digamos assim, que- né? Não, tem gente que comete crime mesmo, tem que responder. Acabou. Até porque, agora voltou de novo um deputado, botou fake news, né, falando do Lula da história da cervejinha, que não é verdade, né? Os caras cortaram 2 falas dele separadas, juntaram, e ele nunca existiu essa fala, né? Então não tem esse debate. Mas tem que fazer de todo mundo. Não pode ter direitos humanos só para o Bolsonaro. Mas eu sei, mas essa E seria a pro hora resto, até de um pro debate resto, amplo, sabe? Eu concordo. Mas Eles estão alguém sentindo topa na fazer pele. esse debate? Eles Eu estão topo. sentindo na pele. Eu topo fazer aqui Eu sei que você muito topa, você é tranquilamente. inteligente. Vamos fazer Você é uma esse debate inteligentíssima. sobre direitos humanos, sobre tamanho da pena, dosimetria, sobre o sistema carcerário brasileiro. Mas Di, o que eu esse tô falando é debate, que Di, militante de aqui, Di, esquerda Di, comemorando isso. Esse debate é federal. Quer dizer que podemos ter Gabriel Magno candidato a deputado federal na Futuramente. próxima? Pode Em acontecer, 2026, com esse Dedé vácuo Roriz. deixado pela Érica Cocai? Tudo pode acontecer na política. A nossa prioridade Ou na- Já temos o corte, hein? a nossa prioridade é a candidatura ou pré-candidatura hoje à reeleição na Câmara Distrital. Pronto. Eu estou convencido. Hoje, eu sou líder da minoria hoje. É mesmo? Em 2027 eu quero ser o líder da maioria. Eu quero mudar meu cargo hoje na Quem Câmara não Legislativa. quem tá na política e não quer subir degrau, E eu beleza quero aí. ser o líder da maioria e eu acho que nós vamos conseguir. Vocês vão conseguir, porque até lá você vai ter bom senso, vai estar fazendo parte da base do governo Celina, hein, Di? Brincadeiras à Depois parte, já viu? eu provoco, tá vendo aí, ó? Brincadeiras Viu à quem tá parte. provocando aí, ó? Aqui, ó, a gente está aqui, deputado, nesse bate-papo. Já tem 1h07 de programa. A gente nem eu nem percebeu. vi o O tempo relógio. foi passando, porque a ideia do podcast, deputado, é exatamente 45 essa. minutos. Era 45 minutos. É. A gente Mas pode aqui estourar é até a prorrogação. 15. Aqui já estamos no segundo tempo da prorrogação. Mas vamos já. encerrar. Porque quando eu falo 45, é que se o papo for bom, vai até 1h. Mas nós já estamos com 1h07, deputado. Oh, Então a gente muito bom. precisa encerrar. Claro. Eu queria aqui agradecer a sua Vou presença. voltar em novembro, hein? Pelo menos. Pode ser que eu Novembro, volte antes. marca aí, marca. Pode ser que eu volte antes. E, deputado, Se eu for convidado, eu volto. eu vou te chamar aqui, ó. Lembrando que esse podcast aqui passa toda segunda-feira, meio-dia. A gente retransmite no jornal que eu sou colunista, o Capital Federal, onde você já deu entrevista lá pra gente, oportunidade. Diga, Odi, você quer falar alguma coisa que eu já preciso encerrar? Você encerra, também vai na Rádio Corredor a matéria. Dizendo, não, eu ia dizer isso, vai na Rádio Corredor, o Odi dá um destaque Capa. bom lá no blog Bem. dele, no site, no Instagram. A ideia... Vai ser a primeira vez que eu vou ter um destaque bom com o Odir. Isso é uma Vai. vitória. Vitória. Olha, ó. Isso aqui é um grande avanço, essa mesa. Não, viu, mas Daniel? olha o Muito Germano, obrigado. que assessor dele é meu grande agradeço. E dizendo isso, gente, porque apesar, esse programa aqui, como eu falo desde o início,
é para mostrar o lado bom da política, os bons parlamentares, os bons governos. A gente sabe que na direita tem coisa boa e tem coisa ruim, que na esquerda tem coisa boa e tem coisa ruim, mas eu sei que tem muita coisa boa para mostrar para você. E a ideia é estar divulgando para a população do Distrito Federal. Eu estou deixando bem claro, viu, deputado? Não sou candidato, eu só sou candidato a divulgar os bons trabalhos, os bons mandatos, os bons projetos para nossa cidade. Odir, mais uma vez, obrigado pela sua Então eu posso pedir seu voto, aqui. né, Dedé? Pô, pedir você pode. Pedir você pode à vontade, né? Viu, Odir? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado por me ajudar aqui a conduzir essa mesa no nosso Política do Bem, viu, Odir? Ótimo. Siga meu Instagram lá, Odir. Pronto. Deputado, Deixa o deputado dar as suas considerações finais. Mas é só deputado. agradecer, muito obrigado. Estamos à disposição lá, também nas nossas redes. É Gabriel Magno, aquele tracinho lá de baixo, 13. Underline. Gabriel, underline. Gabriel Magno, tudo junto, underline 13. Obrigado pela sua participação. E até a próxima com Política do Bem, o nosso podcast que mostra o que tem de bom aqui no nosso Distrito Federal e falamos sempre também um pouco do nosso Brasil. Obrigado pela sua audiência e até a próxima segunda.